Paz do Senhor Jesus, bom dia. Deixarei um versículo em João 5, primeiro em diante. Cura de um paralítico de Betesda, errar é humano. Cura de um paralítico de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho nenhum homem que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo que o homem, ouvindo aquilo, ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Mas ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. Jesus, ele estava passando por aquele lugar e hoje, nos nossos dias, deve haver ainda esse lugar, né, que foi chamado antigamente, mas para quem são os estudiosos, os historiadores, os que moram lá também, podem dizer que ali era esse tanque, né, de Betesda, ali no templo, perto do templo, onde as pessoas se lavavam. E começou a observarem, né, aquele movimento das águas. Quando alguém conseguia entrar, saíam curadas. Então deve haver lá ainda hoje em Jerusalém esse lugar, mas é claro, ele não funciona mais. Deve estar ali as ruínas, né, desse tanque, onde foi o local. Para os historiadores, quem conta as histórias de lá sabe mostrar para aqueles que vão ali visitar. Mas vamos falar do nosso tempo agora, lendo a palavra do Senhor, que Jesus, ele estava ali passando, e está escrito na palavra que havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para ir a essa festa. E Jerusalém era próximo à porta das ovelhas. E Jesus, vendo ali, Jerusalém era próximo à porta das ovelhas. Em Jerusalém tinha essa porta chamada Ovelhas. Talvez ali essa porta das ovelhas era o local ou as pessoas levavam a oferenda para Deus, para os sacerdotes depois sacrificar, ou era talvez um comércio, né, que as pessoas vendiam as ovelhas para o sacrifício. Porque naquela ocasião era isso que acontecia, era oferecido um novilho, as ovelhas ao Senhor. E Jesus, vendo ali aquele tanque chamado Betesda, e a palavra de Deus fala que nesse tanque havia muitas pessoas, multidão, pessoas doentes de vários tipos de enfermidades. E a palavra fala que um anjo descia ali de tempo em tempo e agitava a água, e a pessoa que primeiro conseguia chegar lá, ela era curada, não importava o mal que ela tivesse. Então realmente chegava aquele que tinha acesso a andar sozinho mais rápido, ou pessoas que tinha alguém, né, 4, 5 famílias ali, para o lançar na água. Assim que vissem,
o barulho da agitação da água, que era o anjo da cura. E, obviamente, por isso que a palavra relata que era multidões. Imagina alguém falar aqui, olha, ali na Itaquera tem um lugar, um rio, por exemplo, que as pessoas começaram a ser curadas. E começaram a ver que quando um anjo lá agita a água, começou a ter cura. O Brasil inteiro, até o mundo, vai começar a se manifestar, né? Se juntar perto desse rio, querendo um milagre. Porque nós podemos observar que as pessoas no mundo, no nosso mundo, seres humanos, que são animais racionais, os humanos, né? Mas agem pior que os irracionais, eles, a maioria, todos, a maioria, não estou dizendo eu sou a separada, todos, a humanidade, nós buscamos primeiro o quê? A nossa cura. Se nós estamos doentes, o desespero é pela cura. Se estamos com fome, o desespero é para matar a fome. Se estamos com algum problema, o desespero é resolver o problema. E muitas vezes Deus quer nos salvar, quer nos orientar, quer livrar nós de várias situações e a gente não acredita, a gente quer a solução do problema. Então as pessoas se ajuntam onde fala que ali existem alguma coisa, um milagre, alguma coisa assim. Então ali havia muitas pessoas. E Jesus passando por aquele lugar, por aquele local, ele viu um homem, que esse homem já fazia 38 anos que ele estava doente, enfermo. Talvez Jesus ali parou, conversou com ele, perguntou para ele quanto tempo ele estava naquele estado, qual o nome dele, falando ali com ele. Mas Jesus sabia que o anjo iria agitar aquela água naquele momento. Então Jesus falou, hoje é seu dia. Eu não sei se ele tinha 38 anos, eu não sei se ele nasceu paralítico, porque a Bíblia é bem resumida, né? Bem resumida. Então eu não sei se ele nasceu ou se ele ficou, porque tem uma parte de um paralítico lá na frente que os discípulos perguntou, Senhor, por que ele nasceu assim? Quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus falou, nenhum dos dois pecaram. Mas o Senhor falou, nasceu assim para a glória de Deus se manifestar. Outro paralítico, parece, não me falha a memória, Jesus já falou para os discípulos com a mesma pergunta, quem pecou? Jesus falou, para um, vai e não peques mais. Então dá para entender que aquele homem estava naquele estado por pecado. E aqui fala a palavra de Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, ele estava enfermo que ele não conseguia andar. Não tem homem algum. Ele quis dizer que ele não tinha ninguém a favor dele ali, ele era sozinho ali, todos os abandonaram, a parentela, a família, não tinha amigos. E quando a água é agitada, ele falou, não tem o que me leva até o tanque. E quando eu tento chegar lá, desce outro antes de mim. Então, ele era um paralítico, estava deitado em uma cama, mas ele tentava chegar lá. A gente não sabe de que forma. Se ele tentava chegar de muleta, se ele tentava chegar arrastando, mas ele tentava. Esse paralítico, ele se esforçava para chegar até lá. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse para ele, com mansidão e amor, levanta-te e anda. Toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. O Senhor, com amor, com paciência, vendo aquele homem no estado miserável de enfermidade, ele disse para ele, levanta-te e anda. Nesse caso aqui, o Senhor não disse para ele, perdoados estão teus pecados, vai e não peques mais. Mas em outra situação, outro paralítico, Jesus falou, vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então nós não podemos julgar que esse homem aqui, ele estava em pecado, por isso ele caiu nesse estado também. Nós não podemos julgar, porque Jesus, ele não deu pistas disso. Ele apenas disse,
levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou curado e tomou a sua cama e partiu. E nesse dia era sábado, diz a palavra. Mas aonde há movimento de pessoas, aonde se fala de Deus, aonde anuncia a libertação, a cura, o milagre em Jesus, seu Filho, há também aqueles, os fariseus, né? Existiam os fariseus daquela época e existem os fariseus de hoje. Eles não